Oi, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Eliana. Obrigado por vocês já terem inscritos aí, que assim dá para eu saber. Eu já ia perguntar mesmo se estão me ouvindo e se estava funcionando tudo certinho. Então já dá para ver que já tem 7 pessoas. O pessoal já está entrando. Nós só vamos dando mais alguns minutinhos, 2 minutinhos, até as 5h15. E até o pessoal ir entrando para a gente poder começar a conversar um pouquinho. Vamos lá, então. 5h15 é o nosso horário de costume. Mais uma vez, né, para quem está chegando agora, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, né, poder estar aqui do outro lado, conversando com vocês, batendo um papinho no nosso sábado à tarde. Por enquanto, ainda a gente não pode voltar na nossa casa, né, no nosso local físico, mas pelo menos isso daqui quebra um galho tão, muito bom, né? Quebra um galhão, na verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou um dos voluntários da Casa Espírita Paulo Estevam, e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o dever da humildade. Tópico bem interessante, bem gostoso. Para começar, geralmente eu gosto de fazer uma oração, ao mesmo tempo fazer uma meditação, uma concentração. Como eu faço? Eu fecho os meus olhos, vocês podem fechar os olhos também, ou podem ficar com os olhos abertos, como vocês preferirem. O mais importante é que, nesse momento, todos nós, possamos nos conectar, primeiramente, com nós mesmos. Vamos começar respirando pelo nariz, soltando pela boca. Vamos respirando algumas vezes, para a gente sentir a nossa presença, onde nós estamos, né? Para nós sentirmos aí o nosso corpo, para que nós possamos silenciar um pouco a nossa mente, trazendo todos os nossos pensamentos, a nossa atenção para esse momento de agora, um momento de reflexão, um momento que nós tiramos para nós mesmos aí para poder possivelmente absorver um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de, de reflexão, né? Sobre o tema de hoje, que é a humildade. Vamos imaginando uma luz branca sobre o topo de nossa cabeça. Vamos imaginando que o nosso mentor, anjo de guarda, ele está do nosso lado, está atrás de nós nesse momento. E ele paira as duas mãos sobre o topo da nossa cabeça, emanando aí boas energias, boas vibrações, tranquilizando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso ser, tranquilizando o nosso corpo, reativando todos os nossos chakras e ao mesmo tempo realizando uma limpeza aí de alguma energia negativa que porventura
a gente está carregando ao longo dessa semana. Imagine como se fosse uma pequena chuvinha escorrendo sobre o topo da nossa cabeça, passando sobre todo o nosso corpo e retirando qualquer tipo de impureza, energia negativa. Isso vai caindo no chão e essas energias negativas elas são levadas por esse mesmo mentor, anjo de guarda que nos auxilia e nos protege. Vamos agradecendo à espiritualidade, aos mentores da Casa Espírita Paulo Estevão, por estar proporcionando mais uma vez esse encontro, aos nossos mentores, o nosso agradecimento. E assim, vamos todos juntos mentalmente fazer a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Alright, vamos lá então. Só um comentário. Eu geralmente gosto também de ter um copinho comigo, um copo de água, que eu coloco geralmente aqui do lado. Quem quiser, tiver o copinho aí do lado, deixa sempre perto. Quem não tiver, quiser pegar, depois pega, coloca, que essa água sempre fica fluidificada, né? Conforme a gente vai batendo papo, os nossos anjos guardiões, os nossos anjos guardiões pessoais e da casa, né, Espírita Paulo Estevão, eles passam, auxiliam, eles colocam os fluidos aí na água, e esses fluidos são benéficos realmente, não só ao nosso espírito, mas também ao nosso corpo físico. Então vamos lá para o tópico de hoje. Então o tópico é o dever da humildade. Como sempre a gente é baseado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. O capítulo de hoje, caso alguém queira acompanhar depois ou acompanhar agora, é o capítulo 7 e os itens de 3 a 6. O nome do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, antes da gente começar a ir um pouquinho mais na parte teórica ou na parte conceitual sobre humildade de acordo com Jesus Cristo, né, e que é passada para a gente de uma forma muito clara e bem linda no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz algumas pesquisas também em outras fontes para poder agregar valor, né, e para poder estudar mesmo. E eu gostaria de começar falando sobre um pouquinho sobre um vídeo que o Leandro Carnal, para quem não conhece o Leandro Carnal, obviamente ele é brasileiro, ele é filósofo, historiador, professor universitário, e ele estuda muito sobre a história das religiões, de todas as religiões, não somente de uma religião específica. E ele tem esse vídeo pequeno, são acho que uns 8 minutos no YouTube, que ele fala sobre a humildade. E a humildade nos nossos dias realmente. Onde ele começa falando, a humildade, ela não pega bem. Ou seja, a humildade, ela não está em moda nos nossos dias atuais. E aí agora que eu gostaria de começar aqui a pedir a vocês que comecem a refletir sobre tudo isso que nós vamos começar a discutir. Principalmente esse tópico, que a humildade ela não pega bem nos dias atuais. Por que ele começa a explorar isso? Porque ele fala, a humildade, hoje em dia, ela está fora de moda. O que está acontecendo é que a vaidade, né, que ela é um defeito, mas na verdade a vaidade, ela tem se tornado ou já se tornou durante os últimos anos uma virtude. Nós, né, todos nós temos nós estamos passando, muitos de nós estamos adquirindo esse conceito da vaidade, mudando o conceito da vaidade de ser um defeito para ser uma virtude. Porque a vaidade, na verdade, ela deixou, né, de ser vista por muitos
como um pecado capital, e a partir de alguns anos aí, ela está sendo realmente transformada como se fosse uma virtude. Muitos de nós estamos aí observando ela como se ela se fosse uma virtude. Mas por quê? E como nós estamos vendo ela como uma virtude? Porque é o seguinte, o que está sendo passado para a gente, está sendo passado uma necessidade para nós, que hoje em dia todos nós temos que ser únicos, que nós temos que ser fortes, que nós temos que ser especiais, que nós temos que ser onipresente, que nós temos que ser individuais, que cada um de nós tem que ser como se fosse uma nova estrela, de uma forma mais capitalista olhando. E isso ele comenta, o Leandro Carnal, que isso ele está sendo aumentado e implementado pela nossa sociedade capitalista e pela forma como nós estamos vivendo a cada dia mais. Essa nossa vaidade, ou esse sentimento, né, essa vaidade que já existe, ela está sendo passada para nós de uma forma como que nós não podemos mais falhar, como que nós não podemos mais sentir tristeza. Essa vaidade não está permitindo com que a gente sinta a vontade, às vezes, de chorar. Não está permitindo com que, às vezes, algo acontece conosco, algo ruim, e que traz um sentimento de tristeza, e aí algo passa para nós, não, você não pode estar triste, você não pode sentir essa tristeza, você não pode sentir esse sentimento. Ou eu diria mais, que nós não podemos viver esse sentimento, que nós não podemos viver a dor, que a dor se apresenta na vida de todos nós, todos os dias, de diferentes formas, para alguns mais, para outros menos, mas todos nós vamos experienciar ou experimentamos a dor de diversos graus e de diversas formas. Só que o que acontece? Essa vaidade, né, como o Leandro Carnal menciona, ele fala essa vaidade que está vindo avassaladora e que está se tornando está sendo tratada por muitos de nós como uma virtude, está sendo passada para nós que, ok, não, nós não podemos mais chorar, nós não podemos mais ficar tristes quando nós podemos ficar tristes e devemos ficar tristes. Quando nós sofremos uma queda nas nossas vidas, que nós não podemos sofrer queda. Por que nós não podemos sofrer uma queda? As quedas são normais. Assim como nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não estudou ainda, recomendo fazer leitura de alguns capítulos do Evangelho, principalmente o capítulo 7 e o capítulo 8, onde o Evangelho nos dá e nos mostra que as quedas são ferramentas utilizadas pelo plano espiritual para nos auxiliar, para que nós possamos aprender aquilo que nós viemos aqui para aprender, que nós possamos compreender que as quedas que nós temos e que nós ainda vamos ter são falhas normais e são acontecimentos que, na verdade, são para nos fortalecer. Mas o que acontece? Se nós não formos humildes para aceitarmos as nossas falhas, aceitarmos as nossas quedas, a gente não vai conseguir realmente sair, levantar, né? Porque às vezes a gente cai. E aí a gente precisa, quando a gente cai, que a gente fala, né, teoricamente, estamos no buraco. Ah, entrei na valeta. Quando a gente entra, Deus permite, né? Chico Xavier já dizia: uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Ou seja, se nós caímos hoje, se nós estamos passando por um problema, uma provação, nós temos que aceitá-la de forma humilde. Ou seja, que nós vamos entrar um pouco mais nessa teoria. Nós temos que aceitar, já aceitando, já é o primeiro princípio da humildade.
E, e aceitando, nós já estamos dizendo que nós não somos vaidosos. Dizendo para quem? Dizendo para nós mesmos. Porque nós sabemos que a vaidade é um defeito, ela não é uma virtude. Mas o que a gente vê hoje em dia na sociedade, ao nosso redor, no nosso grupo familiar, no grupo de trabalho, diversos grupos sociais que nós participamos, que a gente não pode tropeçar, que a gente não pode cair, que a gente tem que ser forte. Sim, né? A gente precisa ser forte, a gente precisa ter aquela garra dentro da gente, porque se a gente caiu, a gente precisa voltar. Mas o que a gente precisa lembrar é que a dor, a queda, o choro, a tristeza, aquele sentimento de tristeza pela perda de um ente, ou pela perda de emprego, ou seja, pela situação, qualquer seja a situação que a gente estiver passando, nós precisamos e podemos sentir essa tristeza, mas, no entanto, essa queda nós temos que utilizá-la de forma positiva, porque uma vez que a gente cai, Deus está permitindo que a gente passe por esse momento, porque aí a gente vai se fortalecer, a gente vai começar a achar energia. Ninguém quer ficar lá no buraco do poço, né? Eu não quero, tenho certeza que vocês também não querem. E aí é onde, através daquele momento de descida, daquela queda, peraí só um pouquinho que sumiu. Ah, voltou. Desculpa. Vocês tinham saído daqui. Eu falei, ainda bem que não caiu. Só me avisa se tá tudo bem, porque deu um piriri aqui no Facebook. Ele fechou e abriu. Para mim tá parecendo que eu ainda tô live. Se tiver algum problema, alguém só me avisa, por favor, aí nos comentários. Enfim, então, como a gente estava falando, essas quedas, elas fazem parte da vida para quê? Para que a gente possa sair da queda e possa voltar a se levantar e possa continuar traçando, né? Obrigado, né? Que vocês estão avisando aí, tudo ok? Obrigado, gente. Que a gente possa continuar subindo. E uma coisa interessante que o Leandro Carnal ele mostra, e ele fala no vídeo dele também. Observem como nos dias de hoje nós estamos, nós não estamos mais consertando objetos e nem tentando consertar pessoas. Nós estamos, na verdade, trocando tudo, né? Ele menciona, eu até escrevi, nós não consertamos mais carros, computadores, relógios e nem as relações humanas. A tendência agora, o que a gente vê? Que nós estamos trocando todos esses objetos. Assim que começa a ter um problema, a gente joga o objeto fora. E a gente tem uma tendência, tem tido, né, uma tendência de também joga a pessoa, não deu certo com essa pessoa, não está dando certo alguma coisa, sei lá com quem for, joga fora. Quando, na verdade, né, nós precisamos ter muito cuidado nessa parte também. Quando, na verdade, nós precisamos muitas vezes é tentar entender o que está acontecendo, porque a vaidade, que é o oposto aí, né, do orgulho e da humildade, ela nos leva a essa ação de achar que as pessoas, os nossos amigos, os nossos parentes e entes queridos que estão na mesma família conosco por um motivo específico que nós às vezes não sabemos o qual, mas nós precisamos estar naquela família para resolver problemas do passado, para entender e para nos aprimorar moralmente de alguma forma. Só que aí o que acontece? Algumas vezes que a gente tem um desentendimento com uma mãe, com um pai, com um namorado, namorada, ah, não quero mais, não serviu, a massa joga fora. E aí isso eu achei muito interessante, né? Que o Leandro Carnal ele diz, óbvio, nós temos que tomar muito cuidado nessa parte, que existem casos de abuso, né? Onde mulheres são abusadas pelos maridos, pelos namorados, o que está totalmente errado, ou vice-versa, namorados que são abusados pela esposa, que sofrem violência física, violência sexual. Esses são casos extremos que nós não estamos abordando.
né? O que nós queremos dizer nesse momento é que nós temos que tomar cuidado com essa vaidade que está nos poisoning, como fala poisoning, que nos está envenenando, que ao longo dos anos a gente está achando que tudo é descartável. Objetos se tornam descartáveis. E objetos até podem ser descartáveis, mas não as relações humanas. E aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ao trocar, por exemplo, uma pessoa, supondo que nós estamos ah, falando de familiares ou de um relacionamento onde não existe agressões, onde, na verdade, nós estamos sendo somente impacientes. O que nós temos que lembrar é que, ao trocar uma pessoa, de repente, por outra, eu estou simplesmente alimentando o drama da minha vaidade. Será que eu realmente estou resolvendo o problema que eu preciso resolver? Ou será que eu estou simplesmente alimentando a minha vaidade? Que é uma coisa interessante, que observem, o que eu não tolero na pessoa anterior, e isso o Leandro Carnal ele menciona, o que eu não tolero na pessoa anterior é que é o que ela é que ela está me mostrando quem eu realmente sou, a forma como eu realmente sou. E muitas vezes, em observar naquela pessoa aquele ponto que me incomoda e que com certeza está presente dentro de mim, eu não quero ver. E ao invés da gente tentar consertar, né, de certa forma, não, né, não é como consertar, mas sim compreender, trabalhar aquele sentimento em nós, a gente começa o quê? A gente começa a achar, ok, não, deixa, quer saber? A minha namorada, meu namorado, ali não, sei lá, não limpa, não faz isso, toda hora fica me pedindo coisa, fica reclamando. Por que que a pessoa está reclamando? Por que que a minha mãe reclama? O meu pai, o meu irmão? Por que que eles vêm até mim e de repente não a outra pessoa? Será que essa não é a oportunidade que eu estou tendo de trabalhar a virtude da humildade e não a vaidade, que é um defeito, e não a virtude? Aqui, né? E aqui é onde a gente começa a refletir um pouco mais. E eu tive que refletir, estou refletindo até agora. Confesso a vocês que, né, com problemas, às vezes, no trabalho, problema dentro de casa, com família, que eu fiquei pensando essa semana toda, trabalhando essa parte. Como ser mais humilde? E o que é ser mais humilde, então? Porque até então, aqui, o que nós fizemos foi uma uma observação de como nós temos, como a humildade, né, como eu falei no começo, ela está fora de moda, ou como a humildade, ela não está pegando bem na sociedade. E estão passando esse conceito para nós, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos passar esse conceito adiante. E esse conceito vai continuar crescendo, que a vaidade é uma virtude, e na verdade é um defeito. E é aqui onde eu acho que a gente precisa começar a entrar um pouquinho mais agora no conceito, né, que Jesus deixou da humildade e que é o conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. Que humildade, ela não te faz melhor do que ninguém. Mas a humildade, ela vai te fazer, sim, diferente de muitas outras pessoas. Eu vou repetir essa frase. A humildade, ela não te faz melhor do que ninguém, mas ela te faz, sim, diferente de muitas outras pessoas. Guardem isso com vocês, que eu já escrevi no meu board aqui também, na minha lousinha que tem aqui no meu quarto, que eu achei isso fundamental, né? A gente não quer ser melhor do que ninguém. Nós só queremos ser como outras pessoas que são boas. Nós só queremos ser melhores. Mas então, o porquê que a vaidade
está fora de moda? Por que que a vaidade ela não pega bem, como o Leandro Carnal estava nos explicando? Capítulo 7, segundo o Espiritismo, na página 105, no item Orgulho e a Humildade, ele fala. Sabe por quê? Porque a humildade iguala as pessoas. Pensem e reflitam nisso. A humildade nos iguala como seres humanos, mostrando que todos nós somos irmãos, que nós devemos ajudar-nos uns aos outros. E ela, através da humildade, é que nós chegamos e encontramos a paz, a tranquilidade, a saúde mental e física que todos nós estamos procurando. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Sendo humilde, a gente começa a nos igualar, mas nos igualar de uma boa forma. Né? Não, a gente não vai. Porque eu sei que às vezes falar, nos igualar. Eu não quero me igualar a ninguém, eu não quero ser igual a ninguém. Mas nós jamais vamos ser iguais. Porque né, o Alexandre tem, sei lá, barba, tem cabelo escuro, outros têm cabelo mais claro, outros querem pintar de vermelho, de verde. A aparência física não importa. Outros têm tatuagem no rosto, tem piercing. Essa aparência, a gente pode escolher a aparência que a gente quer. Mas se nós escolhermos todos sermos humildes, ser humilde é auxiliar ao próximo, é agir com amor. O que é agir com amor? Como fala aqui no capítulo, é ver as coisas e ver tudo com amor. É entender que o erro do nosso amigo, da nossa mãe, pai, do nosso parceiro, marido, mulher, que essa pessoa é ser humano como você, como eu, que todos nós cometemos erros, que todos nós estamos caminhando para um crescimento, um desenvolvimento moral, um desenvolvimento espiritual maior. A cada dia a gente vai crescendo. E se a gente começar a observar nessas pessoas que estão ao nosso redor com mais amor, a gente já está sendo mais humilde. E ser humilde, a gente vai se igualando a todos nós vamos todo mundo ser pessoas boas. Essa é a, não sei se existe essa palavra, igualação, mas esse é o ensinamento, né, que o Espiritismo passa para nós. E muito além do Espiritismo. Jesus, lembrem da humildade de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso mestre. Olhem a humildade, né? Vamos observar com a humildade que ele utilizou em tudo para conversar com as pessoas, para ser assertivo, para ser benevolente. E como a Eliana mencionou aqui no texto também, não confundir humildade com subserviência. Também. E a gente tem que. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado. Ser humilde não é abaixar a cabeça e receber violência. Ser humilde é amar a gente, é amar ao próximo, mas não tolerar abuso, não deixar ser abusado por ninguém no trabalho, em casa. Tudo tem um limite, né? A gente precisa usar do bom senso. E para isso a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos ser humildes, como o Evangelho nos ensina, como Jesus nos ensinou. Mas Jesus jamais disse que nós temos que aceitar ah, aquele que nos comete o mal, aquele que, né? Enfim, existem inúmeras situações, traições, roubo, que a gente passa por uma lição, é para nós aprendermos. A nossa humildade vai mostrar que a gente vai superar aquela valeta, né, que a gente cai, a gente aprende e a gente sai dela. Mas a gente não vai levar ódio, a gente não vai propagar raiva, não vai propagar nenhum tipo de sentimento negativo contra aquela situação.
Nós temos que lembrar que nós passamos pela situação, seja ela qual for. Devemos aprender aquilo que foi aprendido com humildade. Ser humilde é olhar com amor, entender, compreender a situação e não se deixar ser abusado, jamais ser abusado. Se houver algum tipo de abuso, vá até a polícia, principalmente quem está aqui na Austrália. Aqui o sistema funciona. Procurem ajuda, procurem amigos, procurem a polícia, denunciem, não aceite nenhum tipo de flagelo, nenhum tipo de punição, porque ninguém está aqui para sofrer. Isso também é falado no Evangelho. Nós sabemos, ninguém veio aqui para sofrer. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer moralmente, para nos auxiliarmos uns aos outros, para praticarmos o bem. Quando nós praticamos o bem, como aqui fala, né? Igual eu sempre gosto de dizer, quando a gente pega na mão de alguém e a gente está levantando a pessoa, o que nós estamos fazendo? A gente está se levantando também. Estou levantando uma parte de mim. Agora, se eu estiver tentando abaixar uma pessoa, né, diminuir ela, eu também vou estar me diminuindo. E é isso que a gente não quer. Então, eu realmente espero que com humildade, né, que a gente possa trabalhar cada dia mais e lembrar ao longo dessa semana que vai entrar, em sermos humildes e se perguntar: será que eu estou sendo humilde o suficiente? Será que eu ah, estou realmente sendo humilde ou será que eu estou sendo vaidoso? Pensem sempre nisso. E para encerrar, eu gostaria de deixar mais uma vez essa frase: a humildade, ela não te faz melhor do que ninguém, mas ela te faz, sim, diferente de muitas outras pessoas. E se a gente lembrar sempre da humildade de Jesus, que é o nosso modelo, a gente vai estar continuando no caminho do bem e a gente vai continuar encontrando a paz, a tranquilidade, a saúde mental que nós precisamos. E lembrem-se também, não aceite nenhum tipo de abuso. Se não está bom, saia daquele ambiente, termine o que você precisar terminar para que te auxilie a sua saúde mental. Muitas vezes é importante tentar, mas é importante saber quando colocar um ponto final também. Gente, era isso por hoje. Queria agradecer, né, a todos vocês. E para encerrar, eu gosto sempre de também fazer uma oração, fazer uma vibração. Mais uma vez, eu gosto de fechar os olhos. Fiquem à vontade de fechar os olhos, ficar com os olhos abertos. O importante é que nesse momento nós possamos, mais uma vez, agradecer a Jesus. Se tiverem com as pernas cruzadas, os braços cruzados, descruzem para que a energia possa fluir. Sintam a presença dos mentores de vocês mais uma vez, do lado, atrás. E vamos elevando nosso pensamento, esse plano espiritual, emanando amor, carinho, saúde, humildade, paz e tranquilidade. E vamos doar todas essas vibrações. Imaginem saindo, né, do nosso corpo, de diferentes partes do nosso corpo, esses focos de luz branca, que são essas doações que nós estamos realizando e que está sendo captada pelos mentores da nossa casa espírita, Paulo Estevam, e que eles possam levá-la aonde quer que seja necessário. Aproveitemos a todos nós, se tiverem algum parente, amigo, ou nós mesmos que estiverem precisando de algum auxílio espiritual, mental, moral. Imaginem, visualizem essa pessoa. Imaginem-se vocês dando um abraço apertado e passando através desse abraço todas as boas energias de carinho, amor, de luz a essa outra pessoa, seja no plano espiritual, no plano físico. Expressem a sua gratidão, expressem o seu amor. Se você estiver precisando, se for você que estiver precisando, receba. Abra o seu coração e deixe essa luz entrar.
Deixa essa tranquilidade, essa paz penetrar o seu corpo, a sua alma. E sinta Jesus através do seu mentor, que está sempre do seu lado, tocando o seu coração, tocando a sua mente, tocando a sua vida e trazendo tudo aquilo que você precisa nesse momento. Vamos vibrando também para o povo aborígene, encarnados e desencarnados, agradecendo pela oportunidade, né, deles deixarem com que nós estarmos aqui na terra que eles descobriram, na terra que sempre foi deles, todo o nosso respeito, a nossa gratidão. Vamos vibrando pela Austrália e por todos os seus governantes, pelo Brasil e todos os seus governantes, e vibramos também por todo o globo terrestre. Que essa doença do Covid possa se extinguir de uma vez por todas o mais rápido. Que Jesus abençoe a todos aqueles que desencarnaram recentemente, recebendo no plano espiritual com muito amor, carinho, atenção. E que cubra todos nós aqui sobre essa terra de bênçãos, com as bênçãos que cada um de nós necessitamos. O nosso muito obrigado, Senhor, esteja conosco e que todos nós possamos ter uma semana tranquila, de paz, amor e que possamos trabalhar a nossa humildade sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom restinho de sábado e um bom domingo para todo mundo, tá bom? E acho que é isso. Acho que não tem nenhum recadinho, ninguém me passou nada. Então, tenham um bom final de semana. Espero ver vocês novamente logo, tá bom? Boa noite.